Acho que a seleção brasileira, ela carece de autoridade, no sentido ruim da palavra, né? De jogadores que possam se impor dentro de campo. Muitos deles são novos, né? O Wesley, o próprio André, né? O Joelinton, são jogadores novos Murilo. de idade, né? Murilo. Goleiro. O goleiro também, quer dizer, é um jogo... É um risco muito grande esse jogo para a seleção brasileira por causa da falta de experiência, né? Jogadores que têm alguma dificuldade de compreender que muitas vezes um jogo contra a Argentina não é na bola que você ganha, né? E não é na violência também não. No futebol existe uma diferença enorme aqui, né? Sem dúvida. Tem um ponto no sul, outro no norte, que não significa ser violência, né? Ter violência ou ser violento. Mas, assim, acho que dentro das circunstâncias do que o Dorival está enfrentando, escalar o time em linha baixa com 200 mil pessoas gritando o tempo todo, não sei se também seria a melhor solução. Agora, o meio-campo da Argentina é bom demais, né, cara? Os 3 volantes ali são espetaculares, são jogadores completos, né? A ponto deles... Eles são tão completos que eles potencializaram o Messi em final de carreira, em declínio, acabando a carreira dele a ponto de ganhar um Mundial, sabendo e tendo a importância que teve o Messi para ganhar o Campeonato Mundial. Isso só foi possível porque os outros 14, não só os 9 e o goleiro, 10 que jogaram com o Messi, os outros 14, os outros 3 que entravam, também entendiam que era ter o Messi em campo no futebol, que é absurdamente coletivo, né? E o Brasil não tem nada disso. O Brasil teve um mês de Copa América, o Dorival não conseguiu fazer, depois ficou preocupado com o resultado, o time parou de tomar gol, começou a ganhar, melhorou a situação nas eliminatórias. O resumo é esse: melhorou a situação nas eliminatórias, aí foi preparar a seleção para o Neymar. Aí ganhou da Colômbia lá no último minuto, uma bola que desviou, com mérito, beleza, um bom adversário, difícil, ganhou em casa e vai para esse jogo contra a Argentina. Assim, como eu diria, só o Brasil tem coisas a perder aí. A Argentina, uma derrota em casa seria ruim? Seria. Vai abalar o comando técnico? Não vai. Vai gerar uma crise na seleção, na AFA. Nossa, vamos repensar o futebol argentino, vamos diminuir o tamanho do campeonato argentino, vamos fazer rebaixamento, vamos criar uma liga. Nada disso, não vai acontecer nada. E aqui por aqui sim, né? Porque não se tem uma ideia de time. A gente está já quase um ano da Copa e não se tem uma ideia de time da seleção do Brasil para ir para a Copa do Mundo. Isso também, historicamente, nunca foi tanto um problema, né? Em 94 não tinha... 70 teve, porque foram 30 dias de preparação, já quase o elenco todo lá junto, enfim. Então, 2002 existem casos e casos, né? 82 tinha um time que começou a ser trabalhado ali meados dos anos 80. Se você pegar os amistosos do Brasil antes, tinha pouquíssima mudança. O Toninho na lateral direita, chegou a jogar o Newton Batata de ponta direita. O centroavante era o Careca, em alguns momentos mudou. Cheguei a ver o Zé Sérgio jogando com o Tele naquela seleção, até que firmou o Paulo Isidoro na direita, Sócrates, Zico, Cerezo no meio campo, e o Éder ganhou a posição do lado esquerdo. O Serginho só apareceu porque o Careca não tinha condições de jogar. Mas aquele modelo, aquele sistema defensivo, a única diferença era o Luizinho no lugar do Edinho, entendeu? Que o Edinho começou a campanha com o Tele no início como titular. Lembro de um jogo no Maracanã, não lembro contra quem, acho que foi contra o Uruguai, que o Edinho saiu lá de trás driblando todo mundo, fez um gol espetacular, né? Um jogo, um amistoso, né? Brasil e Uruguai, o goleiro era o Rodolfo Rodrigues, enfim. E depois mudou. Agora, aquela defesa... Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior, ela veio jogando nos amistosos contra a Alemanha em 81, também era aquele time, mudava um ou outro, um ou dois. Então a gente não tem mais essa relação diante de uma seleção que precisa convocar. Quantos jogadores? 50 jogadores? 52. 52 jogadores convocados.
É importante também que a gente, como analista, entenda as dificuldades que o treinador está tendo. E ele tem dificuldades. Agora, no meu caso, eu deixei até um pouco mais de acreditar no trabalho do Dorival quando ele vira e fala assim, olha, a gente pensou numa seleção para o Neymar. Aí acabou, não é pelo Neymar em si. Acho importante, fundamental que ele esteja na Copa e recuperado. Mas vai ser mais fundamental os outros 10, 14 que vão guerrear, porque ele não vai conseguir guerrear. A gente está vendo aí, nós vimos agora na data FIFA, graças a Deus, não é bem esse o termo que eu quero usar, mas tivemos a oportunidade no domingo assistir grandes jogos das seleções europeias, né? Você percebe que existe já um formato, né? Sim. Mesmo aquelas seleções eliminadas. Vamos pegar a Holanda, que é uma seleção que, em termos de conquista, zero. Mas que sempre foi uma seleção que, quando classificada para a Copa, gerava né, um frisson, tal, Gullit, Van Basten, a ideia do Cruyff lá, o carrossel holandês. Enfim, é isso que sempre gerou uma coisa diferente. Você percebe que a Holanda é uma seleção bem treinada, com ajustes a serem feitos, jogadores com média de idade mais palatável, né? Não estão em fim de carreira, não são todos os jogadores que estão... O Memphis não é uma regra na seleção holandesa, ele é um jogador da seleção holandesa.